Em primeiro de tudo, eu tô errado. Sim, essa é a vida e todos nós crescemos e formamos as nossas opiniões conforme nós vamos convivendo com demais pessoas. Mas já parou que cada pessoa tem a sua própria forma de criar suas opiniões e elas crescem com influência de tudo que está em volta dela, e aí que começam os erros. Nas nossas vidas, a gente é moldado a tudo. Acreditar ou não em Deus, ter uma profissão, ir à escola, votar em um político, em uma pessoa, ouvir algumas coisas e falar aquilo que a gente acha sempre, fazendo escolhas e mais escolhas. Porque toda a nossa vida é influenciada de alguma forma. E como nós somos seres de presente, nós nunca percebemos se essa influência está certa ou não sobre a nossa própria existência, sobre a nossa própria vida. A vida vai além do aqui e do agora e de tudo que nos cerca naquele momento. O tempo e espaço que a gente vive é muito pequeno, próximo da grandeza que é a existência do próprio ser humano. Mas nós, brasileiros, somos um emaranhado de 200 milhões de pessoas que estão, querendo ou não, sobre o mesmo chão. Por isso mesmo a gente deveria ser um pouco mais sério sobre a própria vida em si, em que a gente vive. Não porque eu acho ou outras pessoas acham, mas porque somos um Brasil só para 200 milhões de Brasis, que precisam, querendo ou não, mudar formas de pensamento. As pessoas sempre dizem que notam as percepções e as falas das pessoas nos momentos em que elas estão presentes com outras pessoas, seja amigo, familiar, ou outra pessoa qualquer que você tenha conhecido. E acabam se sucumbindo nos próprios pensamentos sobre determinada pessoa, ou sobre determinado pensamento que aquela pessoa demonstrou naquele momento. Políticos, religiosos, estudantes, cientistas, profissionais, enfim, toda forma de existência humana que a gente encontra no dia a dia. Todo brasileiro é muito reconhecível pelo carisma, pela amizade, alegria, se dizer sempre estar bem, mas nós mesmos não nos olhamos no espelho. Sim, eu tenho um espelho aqui do meu lado. E a gente acaba se sucumbindo na nossa própria personalidade. E com isso, todos nós somos ensinados a viver, certo? Errado. Porque isso não se ensina, se aprende. E que forma melhor de aprender a viver do que lendo um livro, não é mesmo? Acontece que a nossa cultura brasileira não nos ensina a ler e muito menos ensina que a gente precisa aprender sempre a aprender. A gente vive a cultura do eu sou, eu estou, eu fiquei sabendo ou eu vi. E esse é o nosso maior problema. Aprender a não aprender e sim ouvir só os mais sábios. E tudo isso só porque eles já viveram mais do que nós. Mas acontece que a vida de ninguém deve girar em torno de outro, ou por causa da influência de outro, mas sim pela própria experiência pessoal da pessoa. Como ela nasceu, como ela vai viver, como ela está vivendo. Com essa pequena interrupção de H2 no meu fundo agora, E é por isso que eu tive a ideia de fazer um livro. Mas não um livro comum, como um audiobook ou um manuscrito por mim mesmo. Mas por que não um livro escrito por mim, na presença de todo mundo que está vivendo ao meu redor, aqui no meu presente. Por enfim, meus amigos, família que aparecerem aqui. E também para colocar a história de onde eu moro, que tem muitas vidas. Eu moro no sul de Minas e a minha cidade é um polo industrial da região, então tem muita gente. Então, bem-vindos ao Manual de Vida.
com o Diego. E sim, eu posso estar errado, mas e você? Que pensamento tem pra me deixar nos comentários? Também não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar, seguir minhas redes sociais, lógico. Sem contar também seguir a Frequência Records, que é a minha empresa de áudio, e também a Frequência Networking em todas as redes sociais. Então, deixa aqui nos comentários uma pergunta, pode ser pessoal ou não, uma dúvida que você tem aí na sua cabecinha. E se for alguém que não queira somar, eu dou uma pensadinha se me sobra um tempo para te responder. Mas se for um comentário que vem adicionar, quem sabe um roteiro para um novo vídeo, um tema para discorrer merda no ventilador, não é mesmo? E essa é a base pro meu canal existir. A porra da dúvida sobre a minha própria vida. E se você não tem dúvida, eu sugiro muito que você procure seu psicólogo, um terapeuta. Tá? Existe isso no SUS, inclusive, para ver que ideia ele tem sobre isso aí que você tá pensando. Assim como o Castanhari já nos ensinou, não é mesmo? Mantenham-se curiosos.